Estamos iniciando mais uma edição do Linhas Cruzadas, hoje para falar sobre a razão. Será que é possível ser racional o tempo inteiro? Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, para começar, o que é ser racional? Então, isso é uma pergunta de doutorado, como a gente fala na academia, né? Pra você ter uma ideia, durante a Revolução Francesa, os franceses colocaram uma mulher vestida de deusa grega e chamaram ela de deusa da razão, né? Como a razão como uma faculdade humana de conseguir avaliar tudo, estabelecer o que é certo e errado, compreender a totalidade da realidade. Então, quando você anda um pouco para trás na filosofia e vai lá para a Grécia, a razão surge na filosofia, ao contrário do que muita gente pensa, surge basicamente com a preocupação de um comportamento racional dentro da polis. Então, a razão aparece como, antes de tudo, como uma pergunta: o que devo fazer para ter uma convivência dentro da cidade, da polis, como se falava na Grécia, que seja o melhor possível para o bem comum. A gente tem que entender que é uma Atenas e uma Grécia marcada pela democracia do século V, né? Então, eu dou esses dois exemplos, Thaís, para perceber que, assim, ser racional é uma coisa muito mais difícil do que crer o senso comum, as pessoas do dia a dia. Por um lado, a gente tem uma marca a partir do século XVIII, que ser racional é, por exemplo, achar que a razão entende tudo em oposição à religião e em parceria com a ciência. Casou razão e ciência, ali basicamente iluminismo no século XVIII e Newton antes, perfeição, vamos entender tudo. E mais para trás, um problema que permanece ativo até hoje, que é como construir um convívio político e social racional. Leia-se, que menos pessoas sofram e que quem mande por alguma razão que a gente entenda. Então, na concepção grega, ser racional é ter essa preocupação com o bem comum, com a polis. Sim. Mas no nascimento da questão. No nascimento da questão lá na Grécia. Mas hoje o senso comum contrapõe, faz o antagonismo entre a razão e a emoção. Isso está incorreto? Não, não está incorreto. Assim, mesmo quando a filosofia na Grécia ela vai avançando, se você pensar, por exemplo, no estoicismo, que está muito na moda, e gente fazendo autoajuda com o estoicismo, que é um horror, nasceu em Atenas, depois em Roma ficou muito famoso. O estoicismo é, por exemplo, uma filosofia em que entende o que a gente chama de razão, a gente chamava de logos, quer dizer, a grande lógica cósmica. E nós, dentro dela, para você conseguir viver uma vida ética razoável, você precisa, por exemplo, saber o justo ordenamento das paixões. Então, lá já aparecia isso, ainda que não se falasse emoção, se fala em pathos, que é tanto compreendido como doença, sofrimento, quanto paixão. Então, não é equivocado pensar na razão como a tentativa de você não ser uma vítima das paixões. Isso fez com que, Thaís, durante muito tempo, a filosofia olhasse as paixões assim, ó. Muito tempo. Paixão é uma coisa que você tem que botar longe de você. Quem, na realidade, recupera o lugar das emoções, como você falou, para a filosofia, vai ser o movimento romântico. No final do XVIII e ao longo do XIX, sendo Nietzsche uma espécie de apogeu disso. Quer dizer, a ideia de que você pode ser racional e passional. E se você for racional demais, você está doente. Porque o centro da vida é o eros, é o tesão.